Olá, alunos, tudo bem com vocês? Entramos na semana 4 de atividades de biologia do PET, né? E eu estou aqui para poder fazer algumas orientações em alguns exercícios para vocês, para ajudá-los a realizar as atividades. Na atividade número 13, está pedindo o seguinte: no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre os nucleotídeos. Que os nucleotídeos eles são um conjunto formado pelas associações de 3 moléculas, sendo uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um glicídio de grupos de pentoses, que são os açúcares. Então, desta forma, eu tenho algumas variações, como por exemplo, no DNA temos a presença da pentose, dexorribose, enquanto que no RNA nós temos a presença da pentose ribose. Então, se vocês se atentarem para o enunciado da questão, o esquema apresenta uma estrutura de DNA. Então, fica muito mais fácil com essa orientação vocês realizarem a questão, porque aí eu tenho as opções. Letra A, base nitrogenada, dexorribose, fosfato. B, base nitrogenada, fosfato e dexorribose. C, fosfato, dexorribose, base nitrogenada. D, fosfato, base nitrogenada e dexorribose. E letra E, dexorribose, fosfato e base nitrogenada. Então, lembre-se, para vocês se atentarem, que eu estou falando, o enunciado me pede uma estrutura de DNA, onde eu tenho a presença de dexorribose, pois no RNA eu tenho a presença apenas de ribose, né? E eu já contei para vocês que o meu conjuntinho de nucleotídeo, ele é formado por 3 moléculazinhas, que são base nitrogenada, grupamento fosfato e glicídios, o grupo das pentoses, que são os meus açúcares. Então, com base nessas 3 informações e com base em que estamos tratando de um DNA, tá muito fácil responder essa questão, não é mesmo? Então, vamos lá. Questão 14. Na atividade 14, eu tenho testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço do mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo de célula, o Projeto Genoma, iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA ácido desoxirribonucleico a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Essa foi uma informação retirada do O Globo em 10 de 8 de 1997. Então, sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA é. Então, a questão está me pedindo para que vocês assinalem qual é o esquema que eu encontro as minhas moléculas de DNA. Então, antes de mais nada, eu gostaria de informar uma coisinha para vocês. Eu tenho lá letra A, letra B com bases nitrogenadas e tenho letra A, que na verdade seria letra C e D, que eles esqueceram por algum motivo, né? É letra A, letra B e letra C e letra D. É só porque aqui no PET foi digitado errado. Mas, então vamos lá. Eu quero que vocês se atentem para o seguinte. Aqui no meu esquema, eu tenho bases nitrogenadas. E as minhas bases nitrogenadas apresentadas aqui, eu tenho em A, adenina, em C, citosina, G, guanina e T, timina, que são justamente as bases nitrogenadas encontradas na molécula de DNA. Uma base nitrogenada
Porque eu tenho a timina, ela é ligada à adenina. A citosina é ligada à guanina e vice-versa. Adenina ligada à timina e guanina ligada à citosina. Só que na minha timina, eu tenho um composto, quando eu ligo minha timina à adenina, eu tenho ela composta por 2 anéis. Ou seja, eu tenho 2 ligações entre essas bases. Então, quando eu ligo timina à adenina, ela tem que sempre estar com 2 risquinhos, porque eu tenho uma dupla ligação dessas bases. E na minha citosina ligada à guanina, eu tenho uma tripla ligação. Então, eu tenho que ter sempre 3 risquinhos ligando a minha citosina à guanina. Eu tenho uma tripla ligação. Então, quando você vê os 4 esquemas que o exercício me traz, ligando timina com dupla ligação à adenina, e vice-versa, porque eu também posso ter essa ligação de adenina com uma dupla ligação à timina, e eu tenho citosina com uma tripla ligação à guanina, eu consigo responder essa questão. É visivelmente muito fácil de respondê-la, tá bom? Porque às vezes alguns alunos podem ter sentido mais dificuldade a essas 2 questões. E elas, na verdade, não são difíceis, né? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês essas informações. Então, olha o esquema direitinho, com base nessa minha breve explicação, veja com calma qual é a questão correta, ok? Vamos para a próxima? Na atividade 15, eu já tenho aqui a seguinte questão. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que as nossas moléculas de água, elas possuem algumas propriedades. E essas propriedades são adesão, coesão, calor específico, tensão superficial, calor de vaporização, capilaridade, tá? E foram algumas citadas aqui nas minhas alternativas. Como, por exemplo, na letra A, eu tenho adesão. Então, o que é a minha adesão? Devido ao fato da molécula de água ser polar, ela tende a aderir às superfícies. Ela tende a ficar ligada, a ficar aderida a uma superfície. E desde que essa superfície também seja constituída por substâncias polares. Então, eu tenho a adesão nesta situação. E na questão do meu calor específico, que é a minha letra B, o que é o calor específico? Calor específico nada mais é que a capacidade que a água tem de perder e absorver quantidade de água, grandes quantidades de calor, sem que ela esquente e nem esfrie muito. Então, este é a minha propriedade que a minha água tem de calor específico. Na letra C, eu tenho tensão superficial. O que é minha tensão superficial? Nada mais é que devido à coesão, que é a união de moléculas de água ligadas umas às outras, eu tenho moléculas de água coesas, todas elas ligadas umas às outras, a superfície da água, ela pode vir a formar uma película relativamente resistente. Então, isso é tensão superficial. Na letra D, eu tenho calor de vaporização. Então, o que é o meu calor de vaporização? É a quantidade que eu tenho de calor necessária para provocar a vaporização da água. Então, eu preciso de uma quantidade de calor necessária para que essa água possa evaporar. Então, esse é o meu calor de vaporização.
E na letra E, eu tenho capilaridade. É o que a água tende a subir pelas paredes de tubos ou deslocar por espaços estreitos. É essa propriedade que ela tem de deslocamento em pequenos espaços, em subir em materiais porosos. Então, isso é a minha capilaridade. Resumidamente, tá, moçada? Porque vai muito mais além, mas de uma forma resumida, essas são as minhas propriedades que eu possuo na minha água e é a explicação de cada uma delas. Agora, com base nessa explicação, eu quero que vocês respondam. Qual propriedade da água que permite que um inseto não rompa essa camada de água, ok? Vamos lá para a atividade 16. Na atividade 16, me pede o seguinte: vitaminas do complexo B podem desempenhar a função de cofatores enzimáticos e sua carência pode provocar uma série de enfermidades. Um exemplo de doença provocada pela carência de vitamina do complexo B é. Aqui eu quero que vocês façam uma pequena pesquisazinha e me contem onde eu posso ter carência de vitamina D. Eu quero um exemplo de uma doença carente de vitamina B, tá bom? Questão 17. Os nutrientes são compostos dos alimentos que consumimos. Estão divididos em macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e micronutrientes, vitaminas, minerais, águas e fibras. Nos macronutrientes é que estão os valores calóricos dos alimentos. A figura a seguir ilustra a importância de nutrientes no organismo humano. Analise-a. Então, aqui eu tenho uma pequena charge, onde eu tenho uma família com uma aparência física mais magra, apresentando, o desenho me faz apresentar que eu tenho uma família com uma alimentação mais saudável e tenho uma família que com uma alimentação aparentemente menos saudável, por estar apresentando um excesso de peso, que eles perguntam: de onde você obtém sua proteína? E com base nessa pequena ilustração, vocês irão responder a questão. Considere a figura e o assunto abordado. Analise as alternativas abaixo e a melhor representa uma resposta para a pergunta indicada na figura. Eu tenho a letra A, sucos de frutas cítricas, B, massas, C, mel de abelha e letra D, leite. Questãozinha bem fácil, né, moçada? Muito simples de ser respondida. Vamos para a próxima? Atividade 18. Ao beber uma solução de glicose, C6H12O6, um corta-cana ingere uma substância. Letra A, que ao ser degradada pelo organismo, produz energia que pode ser usada para movimentar o corpo. Letra B, inflamável, que, queimada pelo organismo, produz água para manter a hidratação das células. Letra C, que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo. Letra D, insolúvel em água, o que aumenta a retenção de líquidos pelo organismo. E letra E, de sabor adocicado, que utilizada na respiração celular fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera. Essa questãozinha aí eu quero que vocês respondam e também usando
a cabecinha é fácil de responder, tá ok? Atividade 19. Na atividade 19, ela traz dois textos. Eu tenho o texto 1 e tenho também para vocês analisarem o texto 2. Com base nesses dois textos, ela me traz algumas perguntas. Apesar dos malefícios causados por sua alta concentração, é correto afirmar que o colesterol não é importante para o funcionamento do organismo? É uma pergunta. Não é importante para o funcionamento do organismo? Justifique sua resposta. Essa daqui é uma resposta pessoal. Eu quero que vocês leiam texto 1 e texto 2 e respondam justificando, ok? Questão 19. Eu tenho uma informação trazida pela editora Burton. E essa informação quero que vocês leiam com bastante tranquilidade e quero que em seguida vocês respondam essas questões. A questão de A a D. Mas para que vocês possam responder essas questões de forma correta, eu preciso que vocês realizem uma pequena pesquisa, ok? Uma pesquisa breve e vocês vão obter informações e vão desenvolver de forma pessoal a resposta de cada questão de A a D, ok? E na questão 20, eu tenho a figura de um vírus. Observe a notícia divulgada em 11 de março de 2020 na página do Saúde.abril. Então, ele me traz uma figura de um vírus, me traz algumas informações a respeito e, em seguida, ele me traz uma pequena pergunta. Então, eu quero que vocês, nesta questão 20, analise a figura, leia a questão, leia esse breve comentário aqui, analise, aumente a figura e veja tudo que eu tenho de informação nessa estrutura viral, tá? E responda essa questão, ok? Então, moçada, essas foram orientações breves da quarta semana do PET de Biologia, tá ok? Qualquer dúvida, meus alunos, estou no Classroom para tirar qualquer dúvida de vocês. Se por acaso eu passei algumas informações um pouco rápido, né? Se gerou qualquer dúvida que seja em qualquer atividade, meus alunos me chamem no Classroom que eu estou aqui para sanar qualquer dúvida, tá bom? Um abraço. Em breve eu vou postar as respostas de todas as questões desde a primeira semana até a última. Mas antes eu vou aguardar as respostas dessa quarta semana aqui para vocês me enviarem, ok? Um abraço e um ótimo dia para vocês.